Sejam todos bem-vindos ao canal Doxa e Episteme. Neste momento, apresentamos a vocês mais um episódio do segmento Filosofando em Casa, onde discutiremos o tema Citações da Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt, vinculada ao Instituto para a Pesquisa Social e à Universidade de Frankfurt, surgiu na Alemanha durante o século XX e foi constituída por um destacado grupo de intelectuais e pensadores. Seu trabalho foi fortemente influenciado por diversas correntes de pensamento, tais como o marxismo, a psicanálise, a filosofia crítica e a sociologia. Entre os principais membros da Escola de Frankfurt, destacam-se figuras como Theodor Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse, Erich Fromm, Walter Benjamin e Jürgen Habermas. A abordagem da escola era interdisciplinar, visando a análise de questões sociais, políticas e culturais. Destacou-se por suas contribuições para o desenvolvimento da teoria crítica, cujo propósito era compreender as estruturas sociais e culturais que mantêm a desigualdade e a opressão. Além disso, a Escola de Frankfurt introduziu um dos conceitos mais significativos conhecidos como a indústria cultural. A Escola de Frankfurt, cuja origem remonta à década de 1920, emergiu em um período histórico caracterizado pela instabilidade do pós-Primeira Guerra Mundial e pela ascensão do nazismo na Alemanha. Seu objetivo principal era desvendar as razões por trás do colapso da democracia e a disseminação do totalitarismo. Esse contexto pós-guerra estava profundamente marcado pelo rápido crescimento do capitalismo e pela disseminação da cultura de consumo. O florescimento econômico levou a uma reflexão sobre os impactos do capitalismo na sociedade e na cultura. O conceito de indústria cultural foi elaborado principalmente por Theodor Adorno e Max Horkheimer, em sua obra A Dialética do Esclarecimento, publicada em 1947. Neste trabalho, eles analisaram a cultura de massa e a produção de arte e entretenimento na sociedade capitalista. Os pensadores da Escola de Frankfurt argumentaram que na sociedade contemporânea, a cultura se transformou em uma mercadoria padronizada e de consumo fácil, orientada pela busca de lucro e pela conformidade das massas. Em outras palavras, a cultura passou a ser produzida, disseminada e consumida em larga escala, assemelhando-se à produção industrial de mercadorias. A principal preocupação de Adorno e Horkheimer em relação à indústria cultural residia na uniformização dos gostos na sociedade, o que resultaria na perda da individualidade e na promoção da submissão passiva. Em outras palavras, os teóricos argumentavam que a indústria cultural contribuía para a homogeneização da sociedade, criando produtos culturais projetados para agradar as massas e reforçar a ideologia dominante. É importante ressaltar que eles não pretendiam rejeitar a cultura popular, mas sim destacar como a manipulação e comercialização da cultura poderiam limitar as possibilidades de expressão genuína e crítica. Citações da Escola de Frankfurt. 1. A cultura se tornou um objeto de indústria que, na sua forma mais extrema, a indústria cultural, também se apropriou do espírito e quer controlá-lo. Max Horkheimer e Theodor Adorno, Dialética do Esclarecimento, 1947. Exatamente, quando os autores da Escola de Frankfurt falam sobre a indústria cultural se apropriando do espírito, eles estão se referindo à forma como a cultura não apenas molda o gosto e as preferências das pessoas, mas também influencia profundamente a maneira como elas pensam, percebem e interpretam o mundo ao seu redor. Ao transformar a cultura em uma mercadoria e produzi-la em massa, a indústria cultural busca controlar a mentalidade das pessoas, moldando suas percepções e valores de acordo com os interesses comerciais e ideológicos. Em outras palavras, a indústria cultural não se limita a oferecer produtos culturais para consumo, como filmes, música, televisão e outros tipos de entretenimento. Ela também exerce um poderoso efeito sobre a forma como as pessoas entendem a realidade, influenciando suas crenças, atitudes e visões de mundo. Isso pode resultar na padronização das preferências culturais e na promoção de uma conformidade ideológica, onde as mensagens veiculadas pela indústria cultural estão alinhadas com os interesses comerciais e políticos, muitas vezes suprimindo a diversidade de pensamento e a reflexão crítica. Portanto, a expressão se apropriando do espírito destaca como a indústria cultural busca não apenas entreter, mas também influenciar profundamente a maneira como as pessoas percebem e compreendem o mundo, muitas vezes de maneira homogeneizada e de acordo com seus próprios objetivos.
2. O consumidor não é rei, como a propaganda democrática quer fazer crer, mas um objeto de administração. Theodor Adorno e Max Horkheimer, em sua obra A Dialética do Esclarecimento, 1947. Na dinâmica de uma democracia capitalista, onde o poder de compra desempenha um papel central, frequentemente se destaca que os consumidores têm a capacidade de fazer escolhas e que seus desejos e preferências estão no cerne das decisões econômicas. No entanto, Horkheimer e Adorno sustentam que essa noção de um consumidor rei é, na verdade, enganosa. Na prática, os consumidores não desfrutam de um controle genuíno sobre a produção e a natureza dos produtos que consomem. Em vez disso, eles estão sujeitos a uma administração e manipulação minuciosas por parte das forças que atuam na indústria cultural e na economia capitalista. Isso significa que, embora os consumidores possam ter a ilusão de escolha, as opções disponíveis muitas vezes são cuidadosamente moldadas e controladas para atender os interesses da indústria cultural e do sistema econômico dominante. A aparência de diversidade de produtos e escolhas pode ser apenas superficial, mascarando a realidade de que as decisões sobre o que é produzido e como é comercializado são predominantemente determinadas por motivos comerciais e ideológicos. Portanto, Horkheimer e Adorno argumentam que a suposta autonomia do consumidor na democracia capitalista é, na verdade, limitada, já que suas escolhas são amplamente guiadas e moldadas pelos interesses das instituições econômicas e culturais que controlam a produção e distribuição de bens e serviços. 3. Na indústria cultural, a autêntica é uma categoria depreciada, por isso a autenticidade é falsificada. Theodor Adorno, Mínima Moralia, 1951. Adorno critica a estratégia da indústria cultural em manipular a percepção das pessoas ao oferecer produtos que são meticulosamente concebidos para aparentar autenticidade, mesmo que frequentemente careçam da profundidade, originalidade e crítica que caracterizam a verdadeira autenticidade. Isso é evidente em muitos produtos hollywoodianos contemporâneos. Essa crítica reflete a preocupação central da Escola de Frankfurt com a crescente desvalorização da autenticidade e da individualidade em uma sociedade onde a cultura é produzida em massa, primordialmente com o intuito de atender a objetivos comerciais e de conformidade ideológica. Em outras palavras, Adorno aponta que, embora muitos produtos culturais possam parecer genuínos à primeira vista, eles são frequentemente fabricados para agradar as massas e manter a coerência com as ideologias dominantes. Isso resulta na superficialidade e na falta de profundidade, características que contrastam com a verdadeira autenticidade, que promove a reflexão crítica e a expressão genuína. 4. A indústria cultural nos treina para o esquecimento. Theodor Adorno, Mínima Moralia, 1951. A frase destaca como a indústria cultural, ao privilegiar o entretenimento rápido e superficial, efetivamente nos condiciona para o esquecimento, pois o conteúdo efêmero é consumido e rapidamente esquecido. Além disso, a indústria cultural com frequência promove uma narrativa simplificada e estereotipada da realidade, evitando abordagens mais críticas e profundas. Essa crítica reflete a preocupação da Escola de Frankfurt com o impacto da cultura de massa na sociedade. Ao enfatizar a rapidez e a superficialidade, a indústria cultural encoraja um consumo passivo de informações e entretenimento, onde a reflexão e a retenção de conhecimento são muitas vezes sacrificadas em favor do entretenimento instantâneo. Isso pode resultar em uma sociedade em que as pessoas estão cada vez mais condicionadas a consumir conteúdo sem questionar, refletir ou reter informações significativas. Além disso, ao simplificar e estereotipar a representação da realidade, a indústria cultural pode reforçar preconceitos e visões de mundo limitadas, impedindo uma compreensão mais profunda e crítica dos problemas e das complexidades do mundo real. Portanto, a Escola de Frankfurt expressa preocupação com o impacto negativo da indústria cultural na capacidade das pessoas de pensarem criticamente e de compreenderem o mundo de maneira mais abrangente e sofisticada. 5. Quanto mais rica a sociedade, tanto mais a publicidade se torna um fator importante no processo de produção. Jürgen Habermas, Mudança Estrutural da Esfera Pública, 1962. Habermas propõe que a publicidade vai além de seu papel convencional de informar e influenciar.
Ela se torna uma parte intrínseca da própria produção, moldando a maneira como os produtos são percebidos e consumidos. A publicidade não é simplesmente uma ferramenta de marketing, mas também desempenha um papel significativo na formação de necessidades e desejos, frequentemente influenciando o que as pessoas consideram valioso e essencial. Em outras palavras, a publicidade não se limita a promover produtos. Ela desempenha um papel ativo na criação e na definição do que é considerado importante na cultura de consumo. Essa visão de Habermas enfatiza o poder da publicidade na influência sobre as mentalidades e os valores da sociedade, moldando não apenas o que as pessoas compram, mas também como elas percebem e avaliam o mundo ao seu redor. 6. A indústria cultural cultiva a ilusão de que a recente cultura de massas trouxe consigo uma nova liberdade. Herbert Marcuse, A Ideologia da Sociedade Industrial, 1964. Nessa afirmação, Marcuse ressalta como a indústria cultural promove a ideia de que a cultura de massa está intrinsecamente ligada a uma maior liberdade e democratização cultural, uma vez que disponibiliza uma ampla variedade de produtos culturais para a escolha do público. No entanto, ele argumenta que essa aparente liberdade de escolha é, na verdade, enganosa. As pessoas podem acreditar que têm o poder de selecionar o que desejam consumir, mas, na realidade, a cultura de massa opera de forma sutil para promover uma conformidade geral e reforçar a ideologia dominante da sociedade. Assim, a diversidade de produtos culturais oferecidos pela indústria cultural muitas vezes mascara o fato de que eles compartilham características comuns que perpetuam as normas culturais e os valores pré-existentes, em vez de desafiar ou questionar profundamente o status quo. Portanto, Marcuse destaca como a cultura de massa pode criar uma ilusão de liberdade de escolha, ao mesmo tempo em que de fato contribui para a conformidade cultural e a manutenção das estruturas de poder existentes. 7. A indústria cultural não é redutível a seu elemento econômico. Ela exige o consumo e, portanto, a própria alienação que ela reproduz. Herbert Marcuse, A Ideologia da Sociedade Industrial, 1964. A crítica expressa na citação de Marcuse é que a indústria cultural, embora possa proporcionar diversão e entretenimento, desempenha simultaneamente um papel fundamental na preservação das estruturas de alienação que fazem parte da sociedade de consumo. A conexão entre a indústria cultural, o consumo e a alienação é vista como um ciclo interligado que contribui significativamente para a conformidade e a exploração presentes no sistema capitalista. Em outras palavras, a cultura de massa, ao oferecer uma ampla gama de produtos culturais aparentemente diversificados, pode, na realidade, perpetuar a alienação das pessoas ao torná-las consumidoras passivas de ideias, valores e entretenimento que são em grande parte moldados pelos interesses comerciais e ideológicos. Essa crítica de Marcuse destaca como a cultura de massa, ao invés de promover a verdadeira emancipação ou reflexão crítica, muitas vezes serve para manter o status quo e as estruturas de poder existentes. Portanto, ele argumenta que a ilusão de liberdade e escolha na sociedade de consumo mascara uma forma mais insidiosa de alienação, onde as pessoas são levadas a consumir produtos culturais que, em última análise, as mantém presas em um ciclo de conformidade e exploração. Encerro por hoje e gostaria de expressar meu sincero agradecimento a você que acompanhou o vídeo até aqui. Se você gostou, ficaria muito grato se desse um like, se inscrevesse no canal e compartilhasse com os amigos. Forte abraço e vitória sempre!